Saudações a todos, meu nome é Gesrel, sou médico radiologista e neste vídeo destinado a profissionais da área de saúde e estudantes, em especial aos neurologistas e neurocirurgiões, nós vamos conversar um pouco a respeito desta imagem. Esta é uma paciente de mais de 80 anos de idade, pouco sintomática, ou praticamente assintomática, que sofreu uma queda da própria altura e compareceu ao pronto-socorro, sendo realizada a tomografia computadorizada de crânio para investigar aí o TCE. E observou essa alteração, foi realizada então a fase com contraste. E o que temos aqui? Vemos uma massa bem delimitada, isodensa ao córtex, apresentando efeito expansivo, veja uma pequena hérnia subfalcina. Há também edema vasogênico perilesional. Essa área mais escura é escura porque contém um conteúdo maior de água. Após a injeção do contraste, houve intenso e homogêneo realce da lesão da massa pelo contraste. Então, temos aqui um tumor hipervascularizado. O fato desse tumor ser isodenso em relação ao córtex, isto é, ele não é escuro, ele não é hipodenso, faz-nos pensar num tumor hipercelular. Então, tumores hipercelulares, eles são mais densos, tumores hipocelulares são menos densos na tomografia. Então, qual seria a nossa hipótese diagnóstica inicial? Aqui eu gostaria de me dirigir aos estudantes de medicina. Quando detectamos uma lesão expansiva intracraniana, é fundamental que examinemos os três planos. Na tomografia computadorizada multislice, como a aquisição é volumétrica, então podemos fazer as reconstruções nos planos coronal e sagital. Isso é extremamente importante para a gente ter a localização anatômica precisa da lesão. Porque, veja, um tumor intraparenquimatoso que tem origem dentro do parênquima cerebral, você aí faz uma determinada lista de possibilidades diagnósticas. Já se esse tumor for extracerebral, for extraaxial, for fora do parênquima cerebral, a lista de possibilidades diagnósticas é outra. Então, não esqueçam, sempre antes de levantar as hipóteses diagnósticas, avaliar nos diversos planos. Vemos aqui uma reconstrução coronal e uma reconstrução sagital. E observe aqui no coronal e também no sagital, o tumor é implantado aqui na calota craniana. Então é um tumor extraaxial que cresceu e veio comprimindo o parênquima cerebral. Pelo fato dele ter um crescimento muito lento, ele quase não apresentou sintomas, apesar da acentuada compressão, apesar da hérnia subfalcina, apesar do edema cerebral. Um outro detalhe bastante importante é a verificação. Um outro detalhe muito importante é a verificação da calota craniana na região que o tumor toca a calota craniana. Observe aqui no coronal que há um espessamento do osso, um espessamento da calota craniana, uma hiperostose óssea. Isso, obviamente, seria muito melhor visualizado se a gente realizasse aí a janela óssea, se fosse feito o janelamento com filtro ósseo e janela óssea. Mas eu marquei aqui o limite exatamente onde é o osso e a massa. Compare então com o outro lado, veja que há um espessamento ósseo. Isso nos indica que realmente é uma massa extraaxial e um tumor que caracteristicamente causa essa hiperostose é o meningioma. O meningioma infiltra o osso e causa uma reação, uma hiperostose. O osso acaba reagindo e crescendo nessa região. Então, esse caso confirmou-se aí a hipótese diagnóstica de meningioma. Lembre-se, então, que é fundamental avaliar a janela óssea, é fundamental verificar se o tumor é intra ou extraaxial, isto é, se está dentro do parênquima ou fora do parênquima.
Esse é um meningioma muito típico, muito característico. Lembrando também que, como ele tem crescimento lento, às vezes ele pode não dar sintoma, o cérebro vai sendo comprimido, vai se acomodando e às vezes demora aí anos para que apresente algum sintoma. Aqui um outro caso, veja a tomografia de crânio com contraste, observe que não é possível você separar na janela de parênquima cerebral o que é massa e o que é osso, né? O que é massa realçada, porque o meningioma realça bastante, impregna bastante de contraste, fica bem branquinho, bem hiperdenso e às vezes fica tão branco quanto o osso. Então é necessário, fundamental que seja realizada aí, que seja feita a janela óssea. Na janela óssea você observa claramente que há um espessamento ósseo, há uma hiperostose, compare com o outro lado. Então, neste momento, eu gostaria de chamar a atenção aos profissionais que realizam o exame, seja técnico, tecnólogo ou biomédico. Em casos de lesão expansiva intracraniana, de massa, de nódulo, de tumor, que estabelece contato com a calota craniana, é fundamental que seja fotografada a janela óssea. Então, você faz a janela óssea com filtro ósseo, com reconstruções com cortes finos e fotografa a janela óssea, exatamente para que o radiologista possa identificar aí o espessamento ósseo, a hiperostose, que vai direcionar o diagnóstico no sentido de que se trate de um meningioma que invade o osso, invade a calota craniana. Isso também é muito importante para o neurocirurgião saber dessa hiperostose, saber da invasão óssea, porque isso vai contribuir para a sua programação cirúrgica. Então, nunca esquecer disso. Lesão expansiva intracraniana que encosta na tábua óssea, é necessário que seja fotografado a janela óssea adequadamente. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.